boa noite, linda e amada Igreja do Deus Vivo. É com alegria, boa noite, é com alegria que recebemos essa reciprocidade santa, alegre, feliz, de uma igreja responsiva, interativa, que espontaneamente interage conosco, de membresia para membresia, de membresia para liderança. Queremos também abraçar os internautas que conosco interagem nesta noite. É uma alegria tê-los também nessa audiência, nessa presença gloriosa que todos nós fazemos aos domingos também. Essa noite, amados, eu menciono a temática dominical, apacentando o rebanho de Cristo, apacentando o rebanho de Cristo. Inauguramos essa palavra lendo no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 3, versículo 15 de Jeremias, o profeta Jeremias 3,15. Muito bem, diz assim a palavra do nosso Deus: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Te bendizemos, glorioso, majestoso, magnífico Deus, pela tua presença, que é gloriosa entre nós, tu que nos comandas, ligas, desligas, está com a tua igreja enquanto estivermos sobre a terra. Tu te reúnes conosco, essa é a tua promessa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Já desenvolvemos os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que também tenhamos o mesmo desempenho do teu maravilhoso, magnífico ministério de louvor, e já nos trouxe a presença majestosa do Deus vivo, que já inaugurou esse momento dos céus na terra, e é por isso que nos alegramos, é por isso que estamos aqui em celebração, em adoração, nesse glorioso culto dominical. Guarda-nos, protege-nos e capacita-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, repito, Jeremias 3,15, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Aprendemos sempre com Deus o seu desejo maior de delegar pastores, líderes, segundo o coração dele. Então, nós não temos a menor dúvida de que Deus aprova um ministério, que Deus aprova pastores, líderes, presbíteros, que sejam segundo o seu coração. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Apacentar aí é glorioso, tem vários sentidos, mas todos eles fluem para um só maravilhoso significado. Apacentar significa conduzir para o rebanho, ou conduzir o rebanho para o pasto. Conduzir o rebanho para o pasto, protegendo-o, guardando-o e vigiando para que esse rebanho tenha o seu bem-estar diante de Deus. Então o Senhor nos diz: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem, que vos conduzam ao pasto verdejante, ao pasto puro, com conhecimento e com inteligência. Então, a vontade de Deus é a de que as suas ovelhas que compõem esse rebanho, esse maravilhoso rebanho do reino de Deus, seja esse rebanho conduzido com inteligência, com sabedoria, com conhecimento, e que esses pastores tenham o mesmo cuidado, a mesma sabedoria e o mesmo coração de Deus para com elas, para que elas, ovelhas, possam ser cuidadas, tratadas e estabelecidas em vigília permanente
num pasto verdejante, num pasto onde não haja contaminação, num pasto onde não haja veneno na panela, num pasto onde e no qual as ovelhas poderão sentir-se fortificadas, reunidas e louvando o Senhor de todo o seu coração. Então é muito tremendo quando lemos esse texto tão pequeno, tão glorioso e significativo: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem, que vos conduzam ao pasto, com conhecimento e com inteligência. Em Ezequiel 34:16, depois daremos uma passadinha pelo profeta Ezequiel, mas aqui no 34:16 há uma afirmação simples, para que depois possamos trazer à baila e inserir essa passagem num contexto maior. Então, em 34 de Ezequiel, capítulo 34, verso 16, diz assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Então o Senhor delega, aprove a ele colocar na direção do seu rebanho, na direção do seu redil, pastores segundo o seu coração. E aqui em Ezequiel 34:16, ele dá um pouco de fortalecimento e rigidez sábia, santa e disciplinar. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Então, perdidas, desgarradas, ele vai trazê-las, vai reconduzi-las. Quebrada, será ligada, enferma, será fortalecida. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Então, apacentar de Deus, o conduzir as ovelhas ao pasto, o conduzir e vigiar sobre elas, é para que ele, com os seus pastores, o seu Espírito Santo, tenha a convicção real, nítida, de que as perdidas serão buscadas, as desgarradas tornadas a trazê-la ou a buscá-las para o seu rebanho, a quebrada ligada, a enferma fortalecida, gorda e forte no sentido espiritual, amados. Eu destruirei, diz o Senhor, apacentá-las-ei todas elas com justiça. Muito bem, então lemos e enfocamos o 34 de Ezequiel 16 propositadamente para encaixarmos depois num contexto geral. Muito bem, em João, Evangelho de João, capítulo 21. Em João, capítulo 21, preste bem atenção, que estamos tratando do rebanho de Cristo. Em João 21, de 15 a 17, diz algo glorioso, muito conhecida. Essa leitura da igreja, peço que minha linda e amada pastora Nayuf nos possa ler. Evangelho de João 21, capítulo 21, versículos de 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Oh, glórias, glórias a Deus
por essa maravilhosa leitura dessa magnífica passagem bíblica, já tão bem lida pela nossa pastora Nayufi, e que eu repito só para que se torne bem familiar nesta noite, neste domingo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Repare o verbo apacentar. 16, versículo, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento é claro que não foi só o fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes que fez com que Jesus o interpelasse 3 vezes. Mas não foi apenas por esse sentido. Mas é óbvio que arrolou, que trouxe à baila essa visão a um homem que dissera a Jesus que por ele Jesus morreria. E que por ele jamais Pedro negaria e que estaria disposto a ir até a morte com ele. O negou, nós conhecemos a história, negou o Senhor Jesus e depois Jesus o interpela 3 vezes. Pedro, filho de João, tu me amas? Olha que coisa linda. Tu me amas? Pela segunda vez, Simão, filho de João, caracterizando a paternidade do discípulo. Segunda vez, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pela terceira vez, ele retruca, Jesus coloca pela terceira vez, perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar cordeiros, pastorear ovelhas e apacentar ovelhas são características distintas, porém poderosamente similares, iguais aos homens de Deus. Então ali o João, o Pedro, filho de João, estava sendo instado por Cristo, que com ele insistiu por 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas, para que isso ficasse gravado na mente não só de Simão Pedro, mas dos discípulos, da igreja, de todos nós, que o Senhor tem um rebanho a cuidar, que o Senhor tem um rebanho de Cristo a conduzir a pastos verdejantes, a manter esse rebanho em pastos verdejantes, a fazer com que esse rebanho seja ricamente alimentado com a visão de uma palavra límpida, maravilhosa, de apacentamento, de pastoreamento, onde nós já pautamos de que apacentar significa conduzir as ovelhas ao pasto, mantê-las no pasto, alimentá-las ali e vigiar por elas. É permanente a condução do rebanho de Cristo, não é ministério temporário, não é ministério alocado, é ministério completamente constante, ininterrupto, glorioso, o de Cristo para com a sua igreja. Muito bem, em Lucas, Evangelho 12, versículo 32, existe uma pequena afirmação que nos salta aos olhos. Lucas 12, 32. Não temais, pequenino rebanho,
porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais, disse Jesus à igreja, pequeno rebanho, não temais, pequenino rebanho, porque o nosso ou o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Então, o rebanho de Cristo, a igreja de Cristo, ela é apacentada e ela faz parte de um reino celestial. Todos nós aprendemos aqui que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim com o objetivo de proclamarmos as virtudes dele, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não nos coadunamos com os continentes africano, asiático, oceânico, por sermos raça eleita. Não é uma raça terrestre, é uma raça eleita. Pregamos isso domingo passado, salvo engano, e nós estamos aqui hoje repetindo, replicando essa palavra. Não temais, pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ora, um Deus criador, proprietário único de todas as coisas, extraiu do seu unigênito a si próprio, seu Filho único, nascido das entranhas, o Verbo, a palavra que se fez carne. Ele e o Pai são um. Ele é o Cristo de Deus, ele é o padecedor, o Messias do Senhor. Então não temais, não temam, ou não tema pequeno rebanho, o pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Então nós não estamos como igreja, irmãos, pleiteando nenhum título, nenhuma instância, nada que não seja o reino de Deus, porque não somos deste mundo, somos peregrinos, forasteiros e somos partícipes do reino do Senhor e habitamos nele nas regiões celestiais e nele, no nome de Jesus, somos mais do que vencedores. Por isso, nessa noite, agradou ao Senhor a nos dar, a nos conceder o seu reino. Então é muita responsabilidade a de que nos identifiquemos como membros de um reino. Reino eterno, reino celestial, reino de glória, reino que não tem a efemeridade, a temporalidade terrena, mas que tem a visão de Deus. Por isso que nessa noite o Senhor nos deu pastores segundo o seu coração. Muito bem, amados do Senhor, são pequenas colocações, pequenos detalhes que nos fazem vibrar com esse Deus. Aqui também na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 5 de 1 Pedro, pode crer que é xixi mesmo. Amém. Pode ter certeza, não é heresia, é certeza. Vamos lá, amados. Eu estava onde? Aqui no púlpito, em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, de 1 a 4. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. E, olha que coisa linda, do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, a imurchável coroa de glória. É um rogo, é uma súplica do Espírito Santo. É uma súplica maravilhosa,
rogo aos presbíteros, eu como presbítero junto com eles, que pastoreai a igreja do Senhor. Olha que coisa linda. Eu que sou, Pedro escreve, testemunha dos seus sofrimentos e também participante, coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, o rebanho do Senhor, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Olha que coisa linda. Antes, tornando-vos modelo do rebanho, modelo das ovelhas. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis dele, ou recebereis a imarcessível coroa de glória. Supremo Pastor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Supremo Pastor, o único e verdadeiro Deus, o Supremo Pastor, o Deus verdadeiro, de 1 João 5, 20 a 21, o nosso Deus a quem servimos, ele, quando se manifestar, dará aos presbíteros, aí que são administradores, pastores, aqueles que conduzem a igreja espontaneamente, não como dominadores daqueles que foram confiados. Uma das características inarredáveis de homem de Deus é não dominar o rebanho, é não conduzi-lo com vara de ferro, é não conduzi-lo com instância ou com intenção de dominar, de reinar sobre o rebanho, mas de ser modelo para o rebanho. Então é uma das características sine qua non, é uma das características que o Senhor nos identifica como seus servos, é aquela de conduzir o seu rebanho de livre e espontânea vontade, como Ele quer. Por isso, nesta noite, somos em Cristo sempre e seremos mais do que vencedores, porque estamos conduzindo as suas ovelhas ao rebanho. Estamos conduzindo a sua ovelha, apacentando-as ao rebanho de Cristo. Amados do Senhor, é essa a vontade de Deus para a sua igreja. É isso que Deus quer para a sua igreja. E ainda, nesse mesmo patamar, nesta mesma visão, eu quero ir com vocês, falei que faria esse resgate, a Ezequiel 34, dá uma passeadinha bem rápida, mas ao mesmo tempo inteligente, apta, sobre Ezequiel 34, dos versículos 11, 34 do nosso Ezequiel, deixa eu ver se é isso mesmo, 34, é isso, de 11 até ao 22. Pediria ao Anderson Vecchioni, o nosso ministro, que nos possa ler por gentileza. É uma leitura um tanto quanto longa, mas é preciso que a façamos. Amém. Porque, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis
que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que, com um lado e com o ombro, dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Muito obrigado, ministro Anderson, por essa leitura maravilhosa, contida nas Escrituras. Que bênção! Então, nós sabemos que Deus está aí se referindo a perdidas, a doentes, às desgarradas, mas ele cita um grupo ou dois grupos que são similares, as gordas e as fortes. Gordas porque são abauladas, são infatuadas, nada entendem, servem ao seu próprio ventre, são inimigas da cruz de Cristo, dominam o rebanho, são dominadoras, dominadores de rebanhos. Entre elas existem aquelas para as quais, esse grupo, tá, amados, de fortes e gordas, para as quais o Senhor diz: não bastai o pasto, não basta a minha palavra a vocês turvam a comida, vocês sujam a alimentação das minhas ovelhas, vocês pisam, aí ele reforça com os pés, no sentido de que entendamos que é no sentido de humilhar mesmo, as águas claras das minhas ovelhas que se tornam águas turvas, vocês fazem isso e não esperam nenhuma vingança, mas eu, Senhor, julgarei entre ovelhas magras e ovelhas gordas, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes, eu, o Senhor, apacentá-las-ei e as julgarei, lá no comecinho Anderson leu, com justiça. Uma palavra já lida no início 34:16 do nosso profeta Ezequiel. Então, amados, essa leitura foi muito dinâmica, muito didática, muito exemplar para todos nós, para que entendamos que há sim um pastoreio divino. Há homens pastoreando debaixo da supervisão do Supremo Pastor, que não há de deixar que nenhuma de suas ovelhas se percam, mas que todas elas que querem o Senhor, que são humildes, que clamam, que buscam, sejam salvas. E nós sabemos, e glória a Deus mesmo, pode amém, irmãos, pode glorificar o Senhor, para que você quiser, que vocês quiserem. Nós temos que ter a seguinte dimensão, amados, com o rei Davi, com tantos outros amados já citados aqui no púlpito, de que é assim. Há, irmãos, falhas e erros, que são o quê? São erros e falhas que se tornam culpa. Então, quando se tornam maquinadas, dolosas, trabalhadas, já não é culpabilidade, é dolo. Quando Jesus viu um dos discípulos a quem ele chamou e mandou que alguém o chamasse, diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há dolo, em quem não há maquinação. O próprio apóstolo Paulo, ao perseguir a igreja como Saulo que era, como inconverso que era rigoroso, era mantenedor da lei, ele julgava estar servindo a Deus ao mandar matar cristãos. Quando ele descobriu com quem ele estava lidando, quando ele se converteu, ele escreveu muito sobre o pecado acidental, sobre o pecado de culpa e sobre o pecado de maquinação, de articulação. Então, quem maquina o pecado, vive em pecado. Isso não é falha nem erro, não. Isso é mácula, isso é erro grave. Então, o pecado é quando nós maquinamos sistêmica, endemicamente, construímos e deliberadamente jogamos para o mal da igreja, para o mal do corpo, para o mal do ministério, para o mal das ovelhas, algo trabalhado. Tem perdão, tem perdão. Há remissão, há remissão. Mas o Senhor quer distinguir nessa noite o que é voluntariamente erro e o que é dolosamente pecado.
Então é o réprobo que produz, que maquina, tem prazer no pecado e faz aquilo de propósito. E às vezes se inclui no rol dos que são falhos e errados. Não, irmão, falha e erro todos nós temos. Né? Já foi dito, ninguém é perfeito. Agora, pecado doloso, não o cometamos. Porque quem o comete vive pecando, não conhece a Deus. Amém, amados? Só para que se faça essa distinção bem clara. Por isso que o Senhor falou em ovelhas gordas e fortes, em magras e assim por diante. Agora, li uma palavra, temos tempo ainda, graças a Deus, uma palavra maravilhosa também, uma palavra maravilhosa, coloquei por causa do internauta, uma palavra maravilhosa também que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 20, versículo 28, Atos 20, 28. Atente bem para essa leitura. Eu peço duas leituras, com a nossa ministra amada Carla Lobato e a outra com a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves. Então, Carla Lobato, depois Andriane Gonçalves, a presbítera, e a ministra lerão essa mesma passagem, Atos 20, 28, e a igreja atente bem para essa leitura. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Muito bem, enquanto ele caminha para a presbítera Andriane, eu repito, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre debaixo do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Pode ler, minha presbítera. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Obrigado, pastor, presbítera e ministra Andriane e Carla, respectivamente. Atendei por vós e por todo o rebanho, toda a igreja que está alocada no reino dos céus, sob a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual esse pronome está se referindo a quem? A igreja. Olha lá, a igreja de quem? De Deus. É ele quem pastoreia. A igreja de Deus, a qual, esse pronome demonstrativo, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem comprou a sua igreja com o seu próprio sangue? Sim, Senhor, quem? Jesus, o Deus vivo. Então, irmãos, Deus não tem sangue, mas para que tivesse e se humanizasse, se tornasse Emanuel, Deus conosco, ele se fez carne, se humilhou, se esvaziou para nos dar vida e vida eterna. Então Deus deu o seu sangue, não tendo sangue, ele se humanizou e deu sua vida para comprar a sua própria igreja. Meu Deus, ele comprou das mãos do diabo o que era dele. Para ele e por ele, aplauda o Deus vivo. Com o seu próprio sangue. E para concluirmos, Apocalipse capítulo 7, com o nosso ministro Ed Filho, Apocalipse capítulo 7, de conclusão, e em rota de conclusão mesmo. Capítulo 7, Ed, de Apocalipse, 16 a 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará
os olhos toda a lágrima. Ó glória, jamais terão fome, nunca terão sede, não cairá sobre eles sol, nenhum ardor, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, diga no meio do trono. Sabe o que é no meio do trono? No comando total. No meio do trono, os apacentará, e os guardará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aplaudamos o Deus vivo. Aleluia, a honra, a glória desses aplausos são tuas, Deus vivo. E agora que o ministério de louvor venha, para que juntos glorifiquemos o Senhor, para a honra e glória dele próprio. Amém, Jesus. Amém. É um salário, já está arrumado.